Livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 a 16, diz o seguinte: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Feche seus olhos, pense em Deus agora. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais uma semana de trabalho, de luta, mas de vitória. Pelo pão de cada dia, pela água, pelo ar, pela vestimenta, pela família, pela igreja, pelos amigos. Obrigado pelo privilégio de entender a Tua palavra. Senhor, que cada alma que entrou aqui nessa noite não volte para casa do mesmo jeito. Salve famílias. Salve, ó Deus, cada área de cada vida que entrou aqui nessa noite, que precisa de restauração. Nós viemos aqui porque o Senhor é Deus e não há outro. E recebemos agora a Tua palavra com alegria. Repreenda também toda manifestação espiritual que possa querer perturbar esse momento. E fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Esther ensina para nós que nada acontece por acaso. A história da rainha Esther se dá na Pérsia, por volta do ano 483 a.C., naquele período de 70 anos em que o povo judeu esteve cativo na Babilônia, que depois foi conquistada pela Pérsia. Nessa época, o rei persa se chamava Assuero, que dominava sobre 127 províncias. Você pode ler isso aí mesmo em Esther, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Os historiadores dizem que é o mesmo rei Xerxes I, filho de Dario I e neto de Ciro o Grande. O livro de Esther tem algumas peculiaridades. Primeiro, é no livro de Esther que nós encontramos o maior versículo de toda a Bíblia. Esther, capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo de toda a Bíblia, é bem grande mesmo. E também o livro de Esther é um dos 2 únicos livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Qual é o outro livro mesmo? O outro livro é o livro de Cantares, né? São os 2 únicos livros da Bíblia onde não aparece o nome de Deus. O livro traz diversas situações que poderiam ser classificadas como sorte, azar, destino, acaso, coincidências. Mas, muito pelo contrário, essas situações revelam as poderosas mãos do Senhor cuidando do seu povo em cada detalhe. Eu diria, irmãos, que é um dos livros onde o nome de Deus não aparece, mas talvez seja o livro onde mais se vê a mão de Deus atuando nos detalhes, a fim de cuidar do seu povo. Quem acredita no Deus vivo, sabe que nada, absolutamente nada neste mundo acontece por acaso, porque Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos é o seguinte: nós não ocupamos a posição que ocupamos por acaso. Olha só o que está escrito aí em Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta
é que foste elevada rainha. Mordecai manda dizer para Esther o seguinte: você acha que foi por acaso que você foi elevada a rainha? A maioria aqui conhece a história. Certa vez o rei Assuero resolveu oferecer um banquete que durou 180 dias, a fim de ostentar o seu poder aos governadores daquelas 127 províncias. Isso está aí no livro de Esther, capítulo 1, de 1 a 4. E aí diz que ao 7º dia, já bastante tocado pela bebida, ele manda sua esposa Vasti entrar no recinto, porque ele queria mostrar a beleza da sua esposa. E a rainha Vasti, irmãos, por acaso, ela se recusa a entrar, porque ela já imaginava que ela ia passar ali no recinto com o marido completamente bêbado. E isso, naquela sociedade machista, como eram todas as sociedades da época, causou uma comoção. Os príncipes, então, apertaram o rei e falaram: olha, se o senhor deixar barato, a partir de hoje, nenhuma mulher respeita marido mais em casa. O senhor tem que fazer alguma coisa. E eles apertaram o rei para que ele assinasse um decreto, banindo a rainha Vasti do palácio e dizendo que a partir daquele dia os homens seriam os senhores da sua casa. Então o rei fica sozinho e ele precisa procurar uma outra rainha. E ele, irmãos, resolve promover uma espécie de concurso Miss Pérsia. E havia um judeu chamado Mordecai que vivia à porta do palácio, e ele fica sabendo desse concurso, e ele inscreve a sua prima, que era também sua filha de criação, cujo nome era Esther, mas ninguém sabia da sua nacionalidade. Ali na Pérsia ela era chamada de Hadassa. E ela, irmãos, por sorte, ela venceu o concurso, e ela então é elevada a rainha daquele que era o maior império da época, conforme nós vemos aí em Esther capítulo 2, versículos de 5 a 17. Só que tinha um problema. Aí Esther capítulo 3, versículo 1, diz que o rei tinha um oficial chamado Amã, a quem ele engrandeceu. E diz que o Amã, ele era agagita. Agagita era descendente de Agag, que era o líder dos amalequitas. E a história dos judeus com os amalequitas, a gente pode ler em 1 Samuel capítulo 15. E foi inclusive pela desobediência de Saul em relação aos amalequitas que Deus o rejeitou. E nós vemos que Samuel fez o que tinha que fazer. Então, o Amã, ele tinha dois ódios. Primeiro, ele tinha um ódio natural contra os judeus, devido às suas origens, e ele tinha um ódio pessoal contra Mordecai. Por quê? Porque Mordecai era o único que não se dobrava quando ele passava. Porque os judeus, vocês sabem, eles só se encurvam perante o Senhor. Isso tudo vocês podem ler aí em Esther capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, o Amã consegue induzir o rei Assuero a editar um decreto condenando todos os judeus à morte, conforme está escrito aí em Esther capítulo 3, versículo de 7 a 11. E quando o povo fica sabendo do decreto, da sentença de morte, é que eles vão a Mordecai pedir que ele interceda junto a Esther, para que ela interceda junto ao rei, para tentar livrar o povo. E quando Mordecai chega a Esther e pede que ela fale com o rei, ela diz: eu não posso. Depois da insubmissão de Vasti, tem uma lei agora que é pena de morte para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que entre na presença do rei sem ser chamado. E quando Mordecai ouve isso dos emissários, ele diz: pois faz o seguinte, volta lá e diz para Esther o seguinte: você acha que por você ter sido escolhida rainha, só você vai sobreviver? Quando Amã sacrificar todos os judeus, vai sobrar também para você e para a casa do seu pai. E ele faz essa pergunta que grita para cada um de nós até hoje. Ele diz: quem sabe se não foi exatamente para isso que você foi elevada a rainha? Irmãos, por que nós ocupamos a posição que nós ocupamos nesse mundo? Foi por sorte que Esther ganhou o concurso?
Foi por acaso que Vasti se rebelou contra o rei? Foi por coincidência que o rei resolveu, ao invés de escolher uma rainha, fazer uma chamada pública? Nada acontece por acaso. Esther, por um momento, esqueceu disso. E ela parece que pensou em se proteger. Mas depois que o seu primo, né, e pai de criação a confronta com isso e pergunta: é por acaso que você está aí? Ela então resolve interceder pelo povo diante do rei e ela diz: olha, se morrer, morri. Então ela busca uma estratégia, entra na presença do rei, o rei a recebe, o rei aceita que ela entre, mesmo sem ter sido chamada. E quando Esther comparece diante do rei, o rei fala assim: você pode pedir até a metade do reino que eu te dou. E Esther falou o seguinte: olha, eu não vou pedir agora não, eu vou fazer um banquete, o senhor convida Amã, e lá no banquete eu vou fazer o meu pedido. E quando Amã recebe a notícia, ele fica todo cheio. Isso está em Esther capítulo 5, versículo de 1 a 8. E quando chega o banquete, lá no capítulo 7, versículo de 1 a 10, Esther denuncia a conspiração de Amã, que por questões pessoais fez o rei assinar um decreto que exterminava todos os judeus. E ele então fica furioso quando fica sabendo que Amã havia tramado isso. E para piorar, para azar de Amã, quando o rei sai do recinto, o Amã vai diante de Esther e começa a suplicar pela sua vida, mas eu não sei se ele escorrega, se ele tromba em alguma coisa, ele cai em cima de Esther. Isso está aí no capítulo 7, versículo 8. E o rei fica tão furioso que manda enforcar o Amã, e assim Mordecai e o povo judeu acabam ficando livres da exterminação total. Então, o que isso ensina para nós, irmãos? Quem sabe eu e você não estamos nessa ou naquela posição com um propósito bem definido da parte de Deus. Nós temos pessoas aqui que exercem posição de chefia, temos irmãos que são políticos, são policiais, são professores, são autoridades dentro de sala de aula, pastores, líderes de ministério. Nós temos pessoas aqui que são pais, que têm autoridade sobre seus filhos, maridos que têm autoridade sobre a sua família. Por que nós estamos nessa posição? É por acaso que nós estamos onde estamos? É por acaso que nós sentamos nessa cadeira que nós sentamos? É por acaso que nós temos essa caneta na mão para assinar que nós temos? É por acaso que eu estou dirigindo esse veículo? Que eu estou gerenciando essa empresa? Que eu estou pastoreando essa igreja? Então eu preciso ficar atento à conjuntura, ao contexto, às circunstâncias. Sempre haverá riscos, irmãos. Assumir responsabilidade quando nós temos posição de comando, de liderança, de controle, envolve risco. No caso de Esther, risco real de morte. Às vezes é risco de demissão. Às vezes é risco de agressão. Às vezes é risco da igreja ficar vazia. Mas nós precisamos entender a posição em que Deus nos colocou. Se todos nós aqui que ocupamos uma posição de liderança, de destaque, se olharmos para trás, veremos que nós não tínhamos condição de estar ali por nós mesmos. Eu preciso entender que Deus tem um propósito para a minha vida. Quem sabe essa posição que você ocupa não foi dada por Deus exatamente para você ser um instrumento nas mãos dele em determinada conjuntura. Em segundo lugar, nós não estamos no lugar em que estamos por acaso. Olha o que diz em Esther, capítulo 2, versículos 21 a 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther,
e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mordecai ficava ali assentado à porta do rei. E num desses dias, por acaso, ele ouviu 2 eunucos tramando contra a vida do rei Assuero. Ele denunciou a trama, os conspiradores foram presos, processados e condenados à morte por enforcamento. Coincidentemente, os 2 resolveram tramar logo ali na porta do palácio. Tinha um reino todo para eles trocar ideia sobre a conspiração. Eles foram conversar onde? Mordecai, então, ouve a conspiração e denuncia. E está escrito que o fato foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Lá na frente vai dizer que é o livro dos feitos memoráveis. E como nós veremos mais tarde, foi exatamente por causa disso que Mordecai foi salvo da forca e foi honrado em praça pública. Então Mordecai não estava em um lugar de honra, mas ali mesmo ele teve a noção de que poderia ser útil nas mãos de Deus. Ele entendeu que não estava ali por acaso, e quando surgiu uma oportunidade de fazer algo, ele fez. Foi tomado por um senso de responsabilidade e agiu com lealdade diante do rei, denunciando a injustiça. E isso é algo que nós precisamos pensar também, irmãos. Será que nós estamos onde estamos por acaso? Não importa onde estejamos, Deus sempre tem um plano na vida da gente. Ele quer nos usar no endereço que nós moramos, na empresa que nós trabalhamos, na escola que nós estudamos, nas estradas que percorremos, nas cidades que visitamos. Muitas vezes a vida nos leva até a lugares indesejados. Às vezes nos perdemos por causa do GPS, porque a Bíblia diz no Salmo 121, é certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Então, às vezes até aquele lugar indesejado, Deus está no controle e Ele pode nos usar ali também. Às vezes a empresa transfere a gente para uma cidade que a gente nem queria, e a gente precisa ir. Mas precisamos entender, isso não é por acaso. Deus quer me usar ali também. Eu preciso ser bênção onde eu estiver. Lembra do chamado de Abraão em Gênesis 12? Deus disse, sê tu uma bênção. Quem sabe, irmãos, se Deus não colocou você nesse lugar onde você está, talvez numa faculdade que não era a que você queria, quem sabe não é ali que Deus tem um projeto na sua vida para te honrar? Talvez você tenha que ter se mudado para um bairro mais humilde, porque não conseguiu mais pagar o aluguel no centro da cidade. Quem sabe se Deus não está nesse negócio e não quer te usar lá? Talvez Mordecai poderia estar resmungando, poxa, Ester e a rainha não arrumou uma bocada para mim lá no palácio, né? Também não vou ajudar, vou ficar aqui, não quero nem saber. Não. Ele sabia que nada acontece por acaso. E ele entendeu que não foi por acaso que ele ouviu o que ouviu. E ele se comprometeu, e isso fez toda a diferença. Todo lugar por onde passamos é um espaço oportuno para fazer o bem às pessoas, para salvar vidas e para glorificar o nome do Senhor. Quem sabe, irmãos, se Deus não colocou você nesse lugar onde você está para ser instrumento nas mãos dele. Em terceiro lugar, nós não ficamos incomodados com algo por acaso. Olha o que diz em Ester, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Nesse momento aqui,
A sentença de morte já estava assinada, selada com o anel do rei. A forca já estava construída, com o nome de Mordecai escrito nela. Tudo tramado pelo agagita Amã. O inimigo estava comemorando, nós podemos ler isso aí em Esther capítulo 5, do 9 ao 14. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou ouvir os seus amigos e Azer, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Só que, por coincidência, o rei Assuero perdeu o sono. Ele poderia ter chamado uns cantores para tocar umas músicas, né? Por sorte, o rei resolve ler. E ele então fala: qual livro que eu vou ler? Irmãos, imagina o tamanho da biblioteca. O rei da Pérsia, o império da época. Irmãos, qual foi o livro escolhido? O livro dos feitos memoráveis. Será que era grande esse livro? Quantas coisas memoráveis não devem ter acontecido na Pérsia, né? Qual é o trecho que alguém lê para o rei? Por coincidência, a parte lida foi a parte em que Mordecai denuncia a conspiração dos eunucos. O rei então fala assim: o que nós fizemos para honrar Mordecai por ele ter salvo a minha vida? Não fizemos nada. Que coincidência, né, irmãos? Que sorte, hein? O rei então manda chamar o seu oficial mais chegado. Quem? Amã. E pergunta assim: o que o rei deve fazer para um homem a quem ele quer honrar? O que o Amã pensa? Quem mais o rei vai querer honrar a não ser a mim? Eu acho que o senhor deveria pegar esse homem, vestir esse homem com as vestes reais, montar esse homem no cavalo real, colocar na sua cabeça a coroa real, e ele ser puxado pela cidade, pelos seus mais nobres príncipes, que devem apregoar em alta voz: esse é o homem a quem o rei quer honrar. Aí o Assuero diz: então você pega e faz isso com Mordecai. Por essa, Amã não esperava, né? Que sorte de Mordecai, né? É o que as pessoas lá fora dizem. Mas para nós que acreditamos num Deus vivo, nós sabemos que nada acontece por acaso. Nada. Absolutamente nada acontece por acaso. Isso tudo está escrito aí no livro de Esther, capítulo 6, dos versículos 4 até o versículo 11. E o final da história vocês conhecem, né? O Amã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele havia construído para enforcar o servo de Deus. Está aí no capítulo 7, versículo 10. Então, queridos, a verdade é que o Senhor incomoda pessoas quando Ele quer que algo seja feito. Deus tira o sono, Deus tira o apetite, Deus tira a paz. Às vezes a gente não entende por quê, mas Deus faz. Deus incomoda pessoas para nos abençoarem e incomoda a gente para abençoar outras pessoas. Então, quando você se sentir incomodado, você perde o sono de madrugada, você não consegue dormir, fica pensando naquela pessoa, pensando naquela situação, quem sabe não é Deus incomodando você para fazer alguma coisa?
Não foi por acaso que o rei Assuero perdeu o sono. Não foi por acaso que ele quis ler. Não foi por acaso que o livro escolhido foi o livro dos feitos memoráveis. E não foi por acaso que a página que ele leu foi a página onde havia sido registrado o feito de Mordecai. Deus incomoda pessoas quando Ele quer que algo seja feito. E que bom que Deus nos incomoda. Alguém já disse que a pregação boa é aquela que consola os perturbados e perturba os acomodados. Quando Elias se aproximava do palácio real, o que Acabe disse? Eis aí o perturbador de Israel. Deus muitas vezes nos incomoda para que a gente se mexa, porque senão a gente acomoda mesmo. Na Bíblia mesmo nós vemos outros exemplos. O rei Nabucodonosor perdeu o sono por causa de um sonho, lá em Daniel capítulo 2, versículo 1. Porque Deus queria que esse sonho fosse levado a Daniel para ele interpretar. E assim Daniel foi honrado na Babilônia. Depois, nós vemos que o rei Dario também perdeu o sono, porque ele havia mandado Daniel injustamente para a cova dos leões. A mesma coisa, ele assinou um decreto lá sem ler direito. Isso está escrito em Daniel capítulo 6, versículo 19. No Novo Testamento também, lá em Mateus 27, 19, quando Jesus estava sendo julgado, a mulher de Pilatos disse para ele, olha, não se envolva no julgamento desse justo não, porque essa noite eu fiquei perturbado em sonho por causa desse homem. Que bom que Deus incomoda outros a nosso respeito. Quando Deus incomoda o nosso chefe a nos dar uma promoção, ou um aumento, uma colocação. Que bom que Deus incomoda os incrédulos, como o rei Assuero, em favor do seu povo. E que bom que o Senhor nos incomoda. É porque o Senhor nos incomoda que a gente abandona o pecado. É porque o Senhor nos incomoda que a gente aceita o chamado, que a gente abençoa pessoas. Esse é o nosso Deus. Nós não ficamos incomodados com algo por acaso. Se você está incomodado com alguma coisa, comece a orar. Quem sabe? Nós não estamos sendo incomodados com determinada questão porque o Senhor quer que façamos algo. Concluindo, queridos, sorte, azar, acaso e coincidência não existem. A Bíblia diz que nem um passarinho cai por terra sem a permissão de Deus. E até os fios da nossa cabeça estão contados. Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Sorte e azar não existe porque o Senhor é o nosso provedor. Isso está lá no Salmo 16, verso 5. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. Quem sustenta a nossa sorte é Deus. Crente não dá sorte e não dá azar, não. Acasos não existem porque o Senhor é quem faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Coincidências não existem porque o Senhor está no controle de tudo e faz todas as coisas acontecerem. Em Provérbios 16, 4 diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Não existe coincidência. Deus usa tudo e todos para que o seu bom propósito possa se cumprir na vida do seu povo. Apesar de no livro de Esther não aparecer o nome de Deus, a ordem de acontecimentos do livro não deixa a menor dúvida de que ele estava presente o tempo todo, guiando com as suas potentes mãos cada acontecimento, para que o seu povo fosse salvo e honrado. E com certeza é assim também com cada um de nós. Não dependemos da sorte, nem do acaso, nem das circunstâncias. Deus está no controle das nossas vidas. Amém, queridos? Eu sei, sempre estás comigo.
Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.